Bom, pessoal, vamos lá. Depois, então, de muita festa aí nesses dias, festa para vocês, né? Com esse carnaval, hoje é uma segunda-feira, estou aqui, então, dando continuidade às minhas videoaulas. Então, eu vou abrir aqui os programas. E, pessoal, o seguinte, vejo que os exercícios que a gente fez até agora, por exemplo, esse último que foi o da tabuada, uma característica muito importante que eu vou ensinar para vocês agora, até deixa eu abrir este último. Vejo que uma coisa muito importante, pessoal, tanto aqui no C, quanto lá no Pascal, quanto lá no Java, deixa eu abrir eles aqui, vocês viram que há uma repetição exagerada de códigos, tá certo? Então, existem, pessoal, em programação, três tipos, né, de laços. Seriam uma espécie de três comandos para evitar esses laços, esses dados aqui repetidos. Veja que aqui, na verdade, estou repetindo a primeira linha, aqui estou repetindo a segunda linha. Então veja que há muita repetição de dados. Então isso é o que eu vou mostrar para vocês, para que não ocorra mais esses laços. Deixa eu onde é que está aqui, né? Que tá tabuada, né? Tabuada. Vejo que eu tenho uma repetição aqui de informações, tá ok? E eu vou mostrar então para vocês como fazer para evitar essa redundância então de informações. Deixa eu abrir o Pascal aqui. Nossa, sem pensar que tudo isso aqui vai estar com vocês disponível, né? Onde é que está aqui? Tabuada. Certo? Então, pessoal, o que eu vou mostrar para vocês agora? Vou abrir aqui então. Vejo que a gente viu expressões aritméticas antes. E agora, então, pessoal, eu vou mostrar para vocês a parte de laços de repetição. Então, veja bem aqui, são repetições de comandos até que uma condição ocorra, certo? Usado para evitar redundância de código. É uma das práticas mais usadas em programação, usados para a criação de contadores, obtenção e recuperação de dados, etc. Existem três tipos de laços de repetição, é o que a gente vai fazer agora. E então, pessoal, o primeiro que a gente vai ver desses três tipos de laço de repetição é o para, certo? Então, laço para, tá ok? E por que a gente vai ver esse aqui? Em primeiro lugar, porque é o seguinte, ó, ele é usado geralmente quando sabe-se o número de vezes que o comando deverá ser executado. Então, veja, pessoal, que se a gente olhar aqui, ó, esse algoritmo que a gente fez, vejam que eu tenho aqui uma redundância de dados aqui, ó, várias vezes o mesmo comando, apenas mudando algumas características, como por exemplo aqui, ó, a única coisa que está mudando é número vezes 1, número vezes 2, apenas esse número aqui está mudando, o resto é tudo igual. Já imaginaram se eu tivesse aqui, ó, 1000 linhas, tá certo? Então, você precisa conhecer laço de repetição para poder fazer um programa de fundamento, tá ok? Então é o seguinte, ó, por que eu vou mostrar primeiramente esse laço de repetição para? Tem mais dois que a gente vai ver também, então cada um se enquadra em um determinado algoritmo. Então esse aqui é usado então, geralmente quando sabe-se o número de vezes que o comando deverá ser executado. Veja que aqui eu sei, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por quê? Porque o conceito dele, certo? O enunciado da questão é ler uma variável no número inteiro e mostrar a tabuada. Como eu sei que normalmente a tabuada é de 1 a 9, tá certo? Então, ou seja, eu tenho um número de vezes pré-determinado. Quando eu sei quantas vezes eu preciso repetir, nesses casos, normalmente, eu vou utilizar o laço de repetição para, que seria o for nas linguagens de programação, tá certo? Então, a estrutura dele é para variável de valor de início até valor de fim, faça, no início temos comandos, ou seja, para variável, no nosso caso aqui seria D1, início até fim, D1 até 9, veja, começa em 1, termina em 9, então eu ia botar assim D1 até 9 e ia mandar repetir o que tem aqui dentro, tá ok? Dentro de um laço de repetição, certo? Então, tem ainda o passo aqui do lado que eu vou mostrar para vocês, que agora não vem ao caso, mas depois eu vou explicar. No caso, o default dele é 1, ou seja, quer dizer que ele executa o 1, depois mais um, depois o outro, ou seja, sequencialmente, sempre 1 a 1, tá certo? A gente pode modificar modificar esse passo
mas depois eu mostro para vocês, tá ok? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar essa mesma questão aqui, ó, e vamos resolver ela agora usando o laço de repetição para, tá ok? Então, deixa eu colar aqui. Então a gente veja bem aqui, eu tenho isso aqui, tabuada, vou dar o nome de para, tá? Porque daí eu sei que é algoritmo tabuada para. Deixa eu ter aqui, vou continuar aqui usando o laço de repetição para, tá ok? Muito bem, então, pessoal, como é que a gente faria isso aqui? Deixa eu apagar o meu teste de mesa aqui. Como é que a gente faria isso aqui, então, pessoal, usando o laço de repetição para? Vejo que aqui não vai mudar nada aqui a estrutura inicial. Eu tenho minha variável inteira, vou continuar pedindo, né? Digite o número para a tabuada. Vou mudar ler esse número até aqui. Perfeito. Mas agora eu começo então, pessoal, a usar o meu laço de repetição para. Então, se você olhar aqui a tua estrutura, o que diz aqui, ó, para variável de valor inicial até valor final. Então, para variável. Então, eu coloco assim, para, vejo que ele diz lá variável. Então, eu preciso ter uma variável aqui que vá gerenciar, então, o andamento, então, desse meu laço de repetição. Então, aqui, eu vou colocar mais uma variável. Então, por padrão, normalmente, as linguagens, os livros, usam o i, tá certo? I vem de índice, tá ok? Então, use seu i, então, para colocar dentro desse laço de repetição. Então, vamos usar, então, esse i mesmo. Então, para i, a estrutura, olhando aqui, de valor de início. Então, i de iniciando em quanto, pessoal? Quanto é que inicia? Se vocês olhar aqui, nesse algoritmo aqui, vejo que ele começa do número 1, é 1 até o 9. Então, para i de 1, né, até 9. Certo? Vejo que eu estou só substituir então o nome da variável, o valor do início e o valor do final. Então, para ir de 1 até 9, faça, certo? Aí vamos colocar então aqui o início, palavra início aqui para identificar o início do meu laço. Eu já vou colocar aqui também o fim, tá? Para identificar então o fim. Eu vou até botar do para aqui para a gente saber que é o fim do para. E agora então aqui dentro eu vou colocar o meu laço de repetição, tá ok? Então, pessoal, olha só o que eu preciso colocar, tá? Como é que eu faço? Como é que eu faço então para substituir tudo isso aqui por uma linha apenas? Então, eu faço da seguinte forma. Então, vejo que aqui eu tenho 9 linhas, né? Eu preciso substituir tudo isso aqui por uma só, mas que execute esse procedimento aqui, tá bom? Então vamos lá. Depois a gente faz o teste de mesa, então tranquilo. Então olha só, pessoal, eu vou colocar então aqui mostre, tá? Mostre número, a mesma coisa. Essa parte aqui, pessoal, não muda nada, porque vejo que o número ele acaba sempre pegando aquele número que eu digitei. Então, como aqui na minha estrutura vocês sabem, vamos supor que o número foi 7, então é 7 vezes 1 igual a 7, né? 7 vezes 2 igual a 14 e por último 7 vezes 3 igual a 21 e assim por diante, certo? Vejo que esse 7 aqui eu não sei qual é, então essa variável aqui, então eu deixo para mostrar o número. Então esse aqui é sempre fixo, então eu uso ele, tá ok? O que mais que é sempre fixo aqui, ó? O vezes, né, pessoal? Vejo que esse vezes aqui sempre vai ter, tá ok? Então, como ele sempre vai ter, eu simplesmente aqui vou deixar ele. Então, número, tá? Mais. Eu vou abrir aqui e vou colocar o vezes. Veja que como o vezes é sempre o mesmo, então eu vou botar ele entre aspas aqui. Veja que o 1, o 2, o 3, aqui, opa, aqui já começa a mudar. Certo? Veja que aqui eu tive que fazer um para cada um, porque cada um tinha era para um dado aqui da minha tabuada. Então eu tive que criar, então nesse meu caso, como eu não usei laço, eu criei um para cada um. Então como agora eu vou usar um laço de repetição e esse valor muda, então eu tenho que fechar o meu x aqui, certo? Porque ele
ele é fixo. Agora, o que eu vou trazer? Eu vou trazer a minha variável, e eu vou trocar esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pelo meu i, que é o que controla, então, qual índice estou fazendo atualmente. Então, mais a variável i. Veja que eu substituí, então, isso aqui por o i. Isso aqui muda. Agora, veja, esse igual muda? Não, esse igual é sempre o mesmo. Como ele é sempre o mesmo, então eu vou colocar o igual. Então, mais, tá? E vou colocar o igual, abrir aspas, fechei aspas, tá ok? Coloquei sempre ali o igual, ok? Bom, agora que eu vi que passou de 10 minutos essa aula, então eu vou dar continuidade na próxima aula. Um abraço, tchau!